Atenção, pessoal, vai começar a aula do professor Jeremias. Olá, meu querido amigo, meu querido jovem, prestador de concurso deste país. Bem-vindo ao nosso canal, Português Nosso de Cada Dia. Hoje traremos mais um assunto. O assunto de hoje, por incrível que pareça, apesar de parecer fácil, mas tem seus percalços, algumas coisas básicas para você entender, pois desse modo você conseguirá ter uma boa aprovação. É a questão da formação de palavras. As palavras são formadas a partir de alguns preceitos básicos que você deve saber. Para isso, vamos então começar com esse vídeo de hoje sobre formação de palavras. Imagine bem que tudo pode ter um processo formador e para as palavras isso pode ocorrer de duas maneiras. Vejamos como isso ocorre. Entenda bem, nós temos a chamada derivação. Derivação, olha, o ato de derivar é proceder de algum lugar, é provir de algum lugar, é proveniente de algum lugar. Então, quando eu falo em derivação, eu estou falando que esse ato de derivar está vindo de algum lugar aí. Quando isso ocorre, lembre-se, em linhas gerais, diz que é o processo pelo qual é formada uma palavra a partir de uma outra palavra que nós chamamos aquela lá de primitiva. Ou seja, aquela palavra que dá origem às outras, nós chamamos de primitiva. E as outras que surgem a partir daquela, nós chamamos de derivado. Vamos ver como isso acontece agora no ponto seguinte. Veja. Observe o exemplo. Seu Filomeno comprou pão para a sua família. Seu Filomeno comprou pão para a sua família. Se eu disser a outra frase, seu Filó é padeiro. Seu Filó é padeiro. Observe que a palavra padeiro só existe porque eu tenho uma palavra primitiva chamada pão. Daí vem panificadora, vem padeiro. Essas palavras que se derivam da outra, chamamos de derivada. E aquelas que dão origem, chamamos de palavras primitivas. Um outro exemplo aqui. Observe. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Agora, uma outra frase. Drummond levou uma pedrada. Veja que só existe a palavra pedrada porque existe a palavra primitiva chamada de pedra. Ou alguém vai levar uma pedrada sem ter pedra. É impossível. Então fique atento. Palavras primitivas e palavras derivadas. Vamos dar sequência para ver como acontece mais. Existem alguns tipos, fique atento, porque existem alguns tipos. Veja só, eu tenho a chamada derivação prefixal. Então, prefixal vem de prefixo. A gente sabe que prefixo é aquilo que ainda vai acontecer, que é aquilo que dá abertura, que começa alguma coisa. É o prefixo. Ele é uma forma de iniciar, de reconhecer que daqui a pouco eu tenho o início de alguma coisa. Então, quando eu falo em derivação prefixal, eu estou falando que é uma parte inicial que vai se juntar a uma outra parte que nós chamamos de radical. Essa parte chamada de radical não se modifica, ela é uma parte fixa da palavra. Depois eu vou ter os outros percalços para formar essa palavra. Mas o prefixo não muda. Aliás, o radical não muda. O que muda são os prefixos e os sufixos, como veremos. Na palavra com derivação prefixal, obviamente, já sabemos que o que vai mudar é o começo da palavra. Demos, por exemplo, aqui a palavra leal. Na palavra leal, no slide anterior, eu observo o seguinte, eu tenho leal e eu tenho desleal. Desleal.
Observe que a parte vermelha, des, é um prefixo. A palavra leal já existe por si. Quando eu coloco esse prefixo des e somo mais a palavra leal, ela já chega a ser o antônimo da palavra leal. Ela passa a ser uma outra palavra, um outro significado, inclusive. A mesma coisa da palavra capaz. Quando eu falo da palavra capaz, se eu colocar o prefixo in, a palavra vai mudar de significado. Passa a ser chamada agora de incapaz, ou seja, aquele que não tem a menor capacidade. Viram? Então, os prefixos estão no começo da palavra, como vemos aqui nas partes vermelhas. Vamos ver no slide seguinte como isso ocorre. Na derivação sufixal é o oposto. Prefixal é no prefixo, no começo. Sufixal vem no fim. A derivação sufixal aparece no final. Como isso ocorre? Veja, diz que é o resultado. Veja, é o resultado do radical, mais a parte colada ao fim desta palavra. Então, nós temos aí, nessa forma de o radical ficar fixo ali, e lá no final aparecer uma mudança. Quando aparece uma mudança, um acréscimo no final desta palavra, nós chamamos de derivação sufixal. Vem no fim. Sufixal vem no fim. Veja, a mesma palavra que utilizamos ainda há pouco, a palavra leal. Se eu acrescentar o final, veja na parte azul, dade, fica lealdade. Então a palavra leal, que é agora um radical somente, passou a ter um outro significado. Lealdade. A partir desse sufixo, a partir deste final, que agora se agregou a este radical, passou a haver uma outra palavra. Um outro exemplo é a palavra capaz, que vimos ainda há pouco. Se eu acrescentar o cidade depois da palavra capaz, agora eu vou ter a palavra capacidade. Veja que o final desta palavra aí em azul, cidade, significa dizer que é um sufixo que veio de lá, se juntou ao radical e formou uma outra palavra. Então, derivação prefixal vem no começo, derivação sufixal vem no final. Certo? Vamos seguir. Mas olha, quando eu falo em derivação sufixal, é preciso que você observe o seguinte. Há algumas classificações para isso. Ela também não é chegar assim, só porque apareceu do fim, já é sufixal e resolveu o meu problema. Fique atento. Você precisa saber que a derivação sufixal também existe algumas classificações. Veja só, quando eu falo na classificação nominal, esse sufixo aí, olha, existe um substantivo mais um adjetivo. Lembramos o seguinte, quando eu falo em palavras, em nomes, daí a palavra nominal, vamos lembrar que na classe dos nomes existe o substantivo e existe o adjetivo. É aquelas classes que eu posso variar, de gênero, de número. Lembram? Então, quando isso ocorre, veja que a classe dos nominais eu vou ter a junção de um substantivo, que está na classe dos nomes, mais um adjetivo. Substantivo mais um adjetivo. Veja bem, se eu tenho a palavra pastel, pastel é substantivo, o pastel. Mas se eu acrescentar no final da palavra pastel, o final aria, já se torna o quê? Pastelaria. Já é um local onde se fabrica, onde se faz o pastel, onde se vende o pastel. Então, pastelaria já é outra palavra. Eu tenho aí um adjetivo, um substantivo, mais um adjetivo. Veja bem, quando eu falo a palavra medo, é um substantivo. O medo é um substantivo. Porém, se eu acrescento no final a palavra aí, o final NHO, nho, já se torna a palavra medonho. Deixou de ser substantivo medo e agora com o radical, aliás, com o final, o sufixo aí, passou a se tornar um adjetivo. Medo, medonho. Viram? Quando isto ocorre, fique atento, a palavra mudará de classe algumas vezes. Olha aqui. No outro caso, nós temos aí os nomes
formados por verbos. Como? Tem, os nomes podem formar verbos. Isso pode acontecer? Pode. Olha aqui no exemplo. Veja que a palavra rival, o rival, é um substantivo. O rival, aquele que é o contrário ao outro, aquele que é inimigo do outro. O rival. Quando eu coloco lá no final o isar, veja só, essa palavra passa a ser agora verbo. Ela era um nome e esse nome formou um verbo. Então a palavra rival, substantivo, quando passa para o verbo fica rivalizar. E essa rivalização agora já não é mais substantivo. Ela é verbo, o verbo rivalizar. Que aliás não é bom, não é fácil conjugar, né? Eu rivalizo, tu rivalizas. Depois disso, veja a palavra criminal, por exemplo. Criminal, nós sabemos que criminal é um adjetivo, uma qualidade. Criminal. Mas se eu acrescento ao final a palavra, a terminação isar, agora passa a ser criminalizar. Era um adjetivo, criminal, agora passou a ser um verbo, criminalizar. Viram? Que bacana. Vamos seguir. Aqui em diante, vocês observam que existe a chamada derivação, e essa derivação é adverbial. Lógico de que eu já vou associar isso aí aos advérbios. Lembram dos advérbios? Advérbio de tempo, de modo, de lugar. Lembram disso, né? Quando eu falo em advérbios, portanto, vejam, são palavras que se transformam em advérbio. Palavras que se transformarão em advérbio. Nesse exemplo aqui, olha, feliz passou para felizmente. Eu coloquei no final a palavra mente. Então, essa derivação, que é sufixal, que aparece no final, mas eu tenho uma palavra que se transformou em advérbio, nós chamamos de derivação adverbial. A palavra agora se transformou num verbo, num advérbio. Eu tenho derivação adverbial. Só para matar uma curiosidade, todas as palavras que terminarem em mente são advérbios. Felizmente, contentemente. Então essas palavras são sempre advérbio. E olha só, quando eu tenho uma palavra razão, que é um substantivo, razão. A palavra razão, ela pode dar origem à palavra razoável, que já é um adjetivo. Razão, substantivo, razoável, adjetivo. Mas se eu acrescentar aqui o mente, ficará razoavelmente. Aí já é adjetivo. Como disse ainda há pouco, as palavras terminadas em mente sempre são adjetivos. Viram? Então, palavras que se transformam em advérbio, nós temos aí então o chamado derivação adverbial. Certo? Razoável, razão substantivo, razoável, adjetivo, razoavelmente, advérbio. Bem, porém há um momento em que existe a derivação parasintética. Parasintética. Por que chama-se parasintética? Na verdade, o parasintético é assim. Eu tinha o prefixo, eu tinha o sufixo e eu tinha o radical. Radical que não muda. Quando eu junto o prefixo, o radical e o sufixo, nós chamamos isso de derivação parasintética. Parasintética, ou seja, juntou as duas partes. Agora juntou as duas partes aí. A do começo, a do meio e a do final. Olha na palavra aí, olha. Quando essa palavra é formada, tem um outro nomezinho que se dá. Chama-se de afixos. Mas é uma derivação parasintética. Vamos ver nessa palavra aqui, olha. Entristecer. Veja só. O EN, que é prefixo. O tris, que é o radical. Esse ezinho que aparece no meio é chamada de vogal temática. Ela só serve para ligar uma parte à outra parte, como é o caso aqui do prefixo ser. E aí torna-se a palavra entristecer. Veja que a palavra entristecer é formada por 3 partes. 4, mas vamos utilizar as 3 aí, porque a parte
da vogal temática, só colocamos para ligar uma outra. Então eu tenho o em, tenho o tris e tenho o se. Veja que ela é formada por 3 partes. Quando isso ocorre, parte final, radical, mais parte inicial, radical mais parte final, já sabe, isto é parassintético. Na derivação regressiva, a gente já vai saber aí de cara que regressiva significa quando essa palavra perde uma parte, ela vai perder uma parte. E fique atento com a derivação regressiva, porque é muito utilizada e a derivação regressiva tem muito no dia a dia. Olha só, geralmente essa parte, essa derivação regressiva, ela se reduz e na maioria dos casos ela é um verbo que passa para ser um substantivo. Não são todos os casos, mas grande parte. Vamos ver o exemplo da palavra cortar. Cortar não é verbo? Olha, cortar. O verbo cortar. Eu posso transformar esse verbo cortar para um substantivo. Corte. Corte. Correto? Eu posso dizer também o verbo começar. Veja, começar. E eu posso depois tirar esse final e ficará só a palavra começo, que é um substantivo. O começo. Veja que todas as vezes que eu falo de substantivo, eu coloco um artigo antes, porque vocês verão ainda. Feito isso, eu tenho uma derivação regressiva. Perdeu-se uma parte daquilo que era verbo e esta palavra se transformou em um substantivo. Vamos ver como isso ocorre agora. Olha, nesta observação que eu preciso que você observe aqui. Veja só. Para descobrir, escute bem, para descobrir se um substantivo deriva de um verbo, quero saber se esse substantivo veio de algum verbo, ou se o verbo veio de algum substantivo, faço o seguinte. Olha, na palavra cortar e começar, corte e começo, veja só que a palavra corte, ela é uma palavra primitiva, sabe por quê? Porque ela indica uma ação. Ela indica uma ação. Poxa, mas você diz assim, não seria cortar? Só existe cortar porque existe o corte. Então, ela é uma palavra que indica uma movimentação que vai se materializar nos verbos seguintes, como cortar, como começar, foi o que nós utilizamos. Então, essas palavras, elas sempre ocorrerão assim. Isso é o caminho inverso, né? Porque o normal é que uma palavra que seja verbo se transforme em substantivo. E aqui ocorreu o contrário. Veja só. Você tem que ter muito cuidado com o infinitivo dos verbos. O que é infinitivo dos verbos? Infinitivo é aquele nome do verbo, o nome do verbo. Como as pessoas chegam para você e dizem, conjugue o verbo amar. Amar é infinitivo daquele verbo. Conjugue o verbo viajar. Então, viajar é o infinitivo daquele verbo. Certo? Vamos seguir. Uma curiosidade é a seguinte. Muita gente nossos mais antigos diziam que substantivo é a palavra que nomeia os seres em gerais. No entanto, essa definição ela já está um pouco equivocada em função de algumas coisas. Veja, quando eu falo que substantivo nomeia os seres em gerais, às vezes o substantivo composto, e essa segunda parte, é adjetivo, e ela vai nomear e dar um problema. Para ficar mais fácil para você, lembre-se, substantivo é toda palavra que antes dela recebe um artigo, que ela é precedida de artigo. Se uma palavra antes dela admitir um artigo, você tem aí um substantivo. Fica melhor para você entender assim. E olha, se eu disser o boteco, pronto, está aqui o artigo, a moto. E veja que eu nem estou falando a motocicleta, estou falando a moto, é uma derivação regressiva. A moto. Se admitiu o artigo antes, beleza. Veja, quando há uma mudança dessa, que de um certo modo é radical, nós chamamos isso de substantivos deverbais. Deverbais. O que é isso? Deverbais é quando esse substantivo ele vai se transformar a partir de um verbo. Quer ver, olha só. Se eu disser o agito
É claro, olha o O aqui aparecendo, dando a ideia de que agito é substantivo. O agito. De onde vem a palavra o agito? Do verbo agitar. Ainda há pouco disse que os substantivos sempre dão origem aos verbos. Mas neste caso, funciona ao contrário. Os verbos dão origem aos substantivos. Veja que o agito vem do verbo agitar. Olha o outro. O canto. O canto vem de qual verbo? Cantar. Então, quando isso acontecer, alguns verbos, quando estão lá na forma nominal do verbo, eles passam para ser substantivo quando acompanhadas de artigo. Nem sempre as coisas acontecem na língua como a gente gostaria que fosse, certo? Derivação imprópria, olha, imprópria porque o nome já está dizendo. Imprópria, ela não vai ser normal, ela é uma coisa absurda, de repente aconteceu, ela não é própria, ela tomou emprestado, ela fez qualquer coisa, ela não é natural. Olha só, uma palavra, ela sem sofrer mudança alguma, o que vai acontecer com ela? Muda de classe, não é próprio dela, ela vai mudar de classe. Ela não houve mudança de radical, não houve mudança de prefixo nem de sufixo, mas simplesmente ela vai mudar de classe. Como isso ocorre? Isso é impróprio. Veja, vamos passar de adjetivos para substantivo. Pode acontecer? Pode. Olha aqui, ó. Sigam-me os bons. Me diga uma coisa, o Chaves, né? Assistiu o Chaves. Os bons. Bons não é adjetivo? Então, eu tenho a passagem de um adjetivo para um substantivo. Por que que isso aconteceu? Porque antes da palavra bom, quem está ali? O artigo, que dá a ideia de substantivo. Então, sigam-me os bons. A palavra que bom era antes adjetivo, agora passou a ser substantivo. Também pode ser que essas palavras sejam do infinitivo, do verbo infinitivo, para o substantivo. Vamos ver. O mastigar de Jerusa me irrita. O mastigar. Mastigar não é verbo? Conjugue o verbo mastigar. Aí a pessoa vai conjugar o verbo mastigar. É verbo. E é no infinitivo. Quem apareceu antes dele? O artigo. E esse verbo que era verbo, agora passou a ser substantivo. Correto? Então, isto ocorre na língua. Eu tenho o infinitivo do verbo se transformando em substantivo. Isto é uma derivação imprópria. Isso não é comum, é impróprio. Veja aqui em seguinte, como ocorre. Aqui na página seguinte, vamos ver como isso acontece. Substantivos para adjetivos. Como é que isso se dá? De substantivo, agora vamos ver de substantivo para adjetivo. Olha, a garota inteligente passou direto. A garota inteligente. Eu tenho um substantivo bem aí, ó. A garota. Veja que o a, acompanhado de garota, aí é substantivo. Mas aí, adiante, eu tenho a palavra inteligente. Eu tenho um substantivo agora que passou a ser qualidade. Veja, apesar da palavra inteligente estar associada à garota, fica bem pressuposto que quem passou tinha alguma inteligência. Então, esse substantivo aqui ganhou qualidade. Essa qualidade vem sempre acompanhada. Só para você tirar a sua dúvida. Retire a palavra garota daí do texto. Como é que ficaria? A inteligente passou direto. Até uma forma sarcástica das pessoas dizerem, olha lá, a inteligente, a inteligentona. E isso é adjetivo. Então, eu tinha uma palavra que foi nominada com um adjetivo e eu posso retirar. A inteligente passou direto. Olha, pode ser que eu também tenha adjetivos para advérbio. Advérbio de lugar, de tempo, de modo que eu já falei ainda há pouco. Como isso ocorre? Veja aqui, ó. Falei baixo porque era segredo. Olha, veja que a palavra baixo agora, ela passa a ser não mais um adjetivo, uma qualidade da minha voz, mas um modo como eu falei.
E esse modo, como eu falei, passa a caracterizar isso sendo agora como? Sendo um advérbio. Aliás, os advérbios são invariáveis, né? Então a palavra baixo, que era uma qualidade, agora indicou o modo como eu falei e passou a ser chamado então agora de quê? De advérbio. Então isso é impróprio, é derivação imprópria. Eu posso também ter substantivos próprios passando a ser substantivos comuns. Veja só, eu posso dizer o seguinte: aquela gerente é uma cobra. Aquela gerente é uma cobra. Veja que a palavra cobra, que é um substantivo ou vice-versa, ele é um substantivo comum, passou a qualificar alguém. Quando eu digo aquela gerente, eu substituí o nome da gerente por uma qualidade. Isso é derivação imprópria. Não é próprio fazer isso. Eu chamei esta pessoa de cobra, que passou a ser comum. Eu poderia dizer muito bem, e não há uma pessoa chamada cobra. Eu poderia dizer que essa gerente era uma pessoa má, ruim, terrível, cruel. Mas eu não disse isso, coloquei só um adjetivo para dizer tudo. Quando eu falo que aquela gerente era uma cobra, eu substituí o nome próprio daquela pessoa por uma qualidade. E aí é uma derivação imprópria. Eu tenho aí um substantivo que era próprio, no caso o nome da pessoa, da gerente, e substituí por um comum agora com a palavra cobra. Olha, gente, em matéria de língua portuguesa, fique sempre atento. Derivação é questão certa em concurso. 99% dos concursos pedem derivação. Você pode se inscrever no canal, pode compartilhar com os teus amigos e pode dar um like para fortalecer. A gente se vê em breve. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. O pessoal da técnica vai cortar o vídeo.